Por quê? Porque o Fábio é um treinador promissor. Agora eu vou trazer um pouco mais de informações, né? Como o Fábio é bem desconhecido nesse meio de treinadores. Para quem não sabe, ele era ex-goleiro. Passou por vários times do Brasil inteiro. Ele é muito inclusive nos nossos rivais, todos eles. 15, Ituano, o outro time aqui da cidade. Jogou, inclusive, jogou muitos anos, lembro, na Portuguesa, né? Figueirense. Pra quem não lembra, eu não lembrava dele. Eu vi todo mundo falando, ex-goleiro. E depois que eu vi... Ele envelheceu muito, né? Ele é aquele goleiro que jogava de calça. É mesmo. Ele é aquele cara... Bem magrão. Era um bom goleiro, inclusive. Eu achava ele um bom goleiro na época. E aí o que acontece? Inclusive tem uma coisa que goleiros geralmente dão bons técnicos. Não sei se é porque veio o jogo numa perspectiva privilegiada, ou porque veio a maior parte do jogo dentro de campo, sem precisar o tempo todo estar se concentrando ali com o que vai fazer, consegue enxergar o jogo. Mas geralmente goleiros dão bons técnicos, né? Então o Fábio, ele é um jovem promissor, porque tem 44 ou 43 anos, não me lembro, mas tem 40 e poucos anos. Jogava até 2020. Jogava no 15, no ano que a gente subiu para 1. Com aquele time lá do que começou com o Léo Condé e terminou com a Edson Vieira. Ontem, né? A gente fazendo aquela festa do acesso, o Fábio ainda era jogador. E depois disso, ele começou sua carreira como treinador no Desportivo Brasil. E aí que começa... Ele vai pra base da Portuguesa. Ao fim auxiliar da Portuguesa, para depois... Aí começa assim, seu primeiro trabalho é no time sub-20 do Desportivo. E aí que tá. Esse primeiro trabalho ele é bem obscuro e desconhecido, mas é um grande trabalho. Porque é esse trabalho que consegue trazer direto de um treinador com o primeiro trabalho num sub-20, que geralmente o treinador fica 4, 5 anos no sub-20 para ser chamado para algum time principal. Ele é chamado direto para o time principal do Desportivo porque ele faz uma campanha excelente no Campeonato Paulista Sub-20. Inclusive, ele lidera, tem mais de 75% de aproveitamento da primeira e na segunda fase. E chega na terceira fase do campeonato, aqueles grupinhos com 4 times que passa 2 para o mata-mata, para as quartas de final, eles caem no grupo de Corinthians e Santos. E eles perdem a vaga pro Corinthians no saldo de gols. E ficam um ponto atrás do Santos. Eles fazem uma disputa com os grandes pau a pau. Com o time sub-20. Claro, Desportivo com um grande time sub-20. Não é um time qualquer. Mas o treinador agradando muito, principalmente pelo estilo de jogo. E aí que ele é chamado pro time de cima. E aí são 2 trabalhos do profissional do Desportivo Brasil. Copa Paulista do ano passado e o Paulistão A3 esse ano. Na Copa Paulista do ano passado, todo mundo viu, né? Lideraram a primeira fase, foi o time que fez mais pontos, primeiro lugar da classificação geral, 21 pontos. E depois acabam caindo no mata-mata com a Portuguesa, onde dizem que a camisa pesou, né? O Desportivo vence por 2-0, então deixa a Portuguesa empatar 2-2 e depois perde nos pênaltis. Então, empata 2-2 em Porto e depois perde 1-0 no Canindês. E aí... Não, mas eles decidem em Porto, não é? Não me lembro. Eles têm a melhor campanha. Acho que foi então. Então acho que foi ao contrário. Perde no Canindé e depois tem esse 2-2 que tava ganhando de 2-0 e deixa a Portuguesa empatar. E um monte de gente fala que a camisa da blusa pesou. Claro, aí com 1.000 torcedores da Portuguesa em Porto Feliz, tem tudo isso. Mas o Desportivo, que tinha feito a melhor campanha, acaba não conseguindo passar pelo mata-mata, que é uma característica normal em times jovens. Pra quem não sabe também, o time do Desportivo entra na Copa Paulista com um time de sub-23, né? Enfim, mas é uma grande campanha. E no Paulistão da A3 este ano, novamente eles fazem uma grande campanha, se classificam para a próxima fase. Na segunda fase quadrangular, que classifica para a semifinal, eles acabam perdendo no saldo de gols a vaga pro Grêmio Prudente, se eu não me engano. Agora, pro Grêmio Prudente. Não, Grêmio Prudente. São José decide em casa. São José passa, todo mundo... E eles empatam o jogo. Eles chegam a entrar na última rodada, dependendo só de si. Empata com o Grêmio Prudente e o Grêmio Prudente fica... Mais uma vez, o time pipocando na decisão, na hora que é o último jogo, passou aqui, depois de fazer um grande campeonato inteiro. Mas para traduzir tudo isso mais em números, e eu acho que os números sempre dizem muito sobre qualquer coisa que a gente está analisando, né, principalmente no futebol, vou colocar uma arte aí dos números do Fábio Totti como treinador. Né? Ele fez 55 jogos. São 29 vitórias nesses 55 jogos. 13 empates e 13 derrotas. Ele tem um aproveitamento total de 60,06%. É um aproveitamento de time campeão de maioria dos campeonatos. 60,06%. É um aproveitamento de time campeão na maioria das ligas do mundo aí. 60% de aproveitamento. Interessantíssimo também ter mais de 50% de vitórias do que jogos, né? Até chama atenção que acaba tendo muitas derrotas, né? Ele tem poucos empates, ele acaba tendo... Ganha ou perde, né? Tem muito isso, né? Ganha a maioria e quando não ganha, geralmente perde. Aí tem alguns empates aí nesse percurso, né? E agora o que chama muita atenção também, nesses 55 jogos, são 81 gols marcados.
Isso dá uma média de 1,5 gols marcados por jogo, cara. Isso dá uma média de... O time dele faz, assim, quase 2 gols por jogo de média. E sofre 45 gols. Sofreu 45 gols em 55 jogos, o que dá uma média de 0,8 gols sofridos por jogo, que também é alta, viu, gente? O São Bento, quando sobe na Série C, se não me engano, teve uma média de 0,4 gols sofridos, que é uma média de uma defesa boa, que faz só um gol num jogo, no outro não. Uma média de praticamente todo jogo, quase todo jogo toma um gol, pelo menos. E quase todo jogo você faz quase 2. Então, uma média... Aquele do tradicional time a gente que aposta, né? Tradicional time de over 2,5, né? Que é o time do Desportivo. Então, geralmente, sempre os jogos dele com 3 gols, pelo menos aí, tomando 1, fazendo 2. E o time faz muito gol, toma muito gol. E aí é o interessante. Nós não estamos acostumados com isso. São Bentista ver gol é uma coisa... Vai ser muito legal, cara. Vai ser uma experiência muito legal. Mesmo que dê errado, assim, problema com o time... Vai ser legal ver o São Bento jogando pra frente. Só pra poder dar uma arrumada aqui numa coisa, que eu sei que muita gente vai falar... Ah, mas aí tem número do Sub-20, né? Sub-20 não é profissional. E se a gente tirar o número do Sub-20? Eu fiz uma arte com... Ah, tá. Nesses dados aqui já tem o Sub-20. Incluindo os 3 trabalhos. O trabalho do Sub-20 que eu falei, o trabalho da Copa Paulista e o trabalho da Atriz. São os 3 campeonatos que ele fez. Nos 2 anos como treinador. Agora, eu vou colocar na tela pra vocês. Espera aí. Cadê? Aqui. Vou colocar na tela pra vocês com os números por cima sem o Sub-20. Aí vocês vão ver que muda pouco. Né? Tá aí 33 jogos, 15 vitórias, 9 derrotas, 9 empates. O aproveitamento cai de 60% para 55,9%. Já é considerável. E os gols também saem de 81 para 40, mas também lembra que diminui os jogos. Diminui para 33 jogos, né? 40 gols, 30... Aí as médias de gols ficam em 1,25 em vez de 1,5. E a média de gol sofrido mantém 0,8. Então, realmente, claro, o trabalho no Sub-20 é o grande destaque da carreira dele. Né? Sem esses números, mas eu achei semelhante, cara. Até por isso que eu até coloquei aqui. Não, eu achei que deu uma decaída boa. Nossa, 60 para 55, cara. Eu acho que você cai bastante. O cara tem 55% de aproveitamento na carreira, cara, de jogos, mesmo só profissionais, sem contar base. O da base dá uma aumentada em 5% no aproveitamento. Achei... É considerável, pô. Mas assim, eu vou dizer pra você pensar aí, vai. A gente vai fazer 10 jogos na primeira fase da Copa Paulista. 10. São 30 pontos. 5% desses 30 pontos vão equivaler a 3, 1,5 ponto. Muda pouco. O que eu acho é que eu não sei a sua opinião sobre isso, mas a minha opinião também é que os trabalhos de base eles têm que ser levados em consideração, porque eles são, assim, do mesmo jeito que eles enfrentam times fracos na base, claro, enfrentam, não sei, cara. Eles também enfrentam times fortes. Vai dizer que o Desportivo caiu num grupo com Corinthians e Santos, num grupo de 4 times, que é um grupo complicado pra você pontuar, pra você fazer gol, pra tudo. Mas eu acho que base é muito, muito difícil, porque você não sabe qual que é aquela safra, sabe? Ele podia estar com um time que fosse melhor que o do Corinthians. Os moleques que estavam sob o controle. Provável, né? Bem, pode ser, não é? O time grande, geralmente, ele tem uma abrangência maior. Eu entendo o que você está falando, assim, claro, a base, ela... É por isso que muitas vezes a gente só gosta de olhar números do profissional. Mas se você, analisando, como eu falei, assim, essa diferença pequena e aqueles números que eu mostrei do contexto geral, e até mesmo quando você tira os da base, ele se mantém como um técnico de muitos gols e mantém os 50% de vitórias, mantém 55%, 60% de aproveitamento. Então, o que acontece? A verdade o Fábio não tem nenhum trabalho ruim. Essa é a grande verdade. Até hoje, ele não pegou, mas ele tem 2 trabalhos. Tá, vamos com calma. Não tem trabalho ruim, mas tem 2 trabalhos. Tem 2 temporadas como técnico. É exatamente esse que é o ponto. Então, assim, é uma amostra minúscula para você tirar qualquer conclusão sobre ele como profissional. Sim. Do mesmo jeito que ele pode virar o novo grande treinador do Brasil, exatamente. Ele pode virar o grande... Que aí, qualquer bom treinador começa assim. Só começa bem, no começo da carreira. Do mesmo jeito também que ele pode vir ladeira abaixo e deixar de ser técnico daqui 2 anos. É uma situação que é uma... Mas, confesso, aprova. Anima um Gostei pouco, da aposta. Né? Anima Gostei um pouco, porque... Principalmente quando a gente pensa em ofensividade, né? A gente vai tentar conversar com o Fábio, trazer ele aqui no podcast, ver se ele se anima e vir falar. É meio obscuro achar informações do Desportivo, até porque ele é um time muito fechado, sabe muito bem, né? Eles não são um time aberto fácil, mas eu me lembro quando a gente foi jogar em Porto Feliz e perdemos lá, o time dele utilizando 3 zagueiros em momentos do jogo, o time deles gosta de 3-5-2, os alas fazendo linha de 4 no ataque, né? Os alas sobem e fazem linha de 4 para fazer pressão na frente. Ganhou mais ponto comigo, Fábio. Só que aí entra a grande questão.
Vamos ter material humano para isso? A gente vai ter. O esportivo tem um monte de menino lá, ala que corre dobrado. Você lembra do David Braga? Você lembra os jogadores que ele... Será que esses números também tem muito desse time? Mas o esportivo antes do Fábio não era ter essa máquina também. O esportivo Brasil não vai jogar com a Paulista. Será que ele não vai trazer uma molecada aí? Então, eu acho que vai ter essa... Você fala muito do Marília, quase subiu na 3. O esportivo Brasil também quase subiu na 3. E não vai jogar. Então, pô... Algo me indica... Os 4, 5 vem. Algo me diz que o São Bento na Copa Paulista vai ser um Desportivo Brasil B. Eu não queria tanto, sabe por quê? Porque eu tava preparado para que muita gente, inclusive você, né? Eu achei que você fosse bater na tecla do... o time, né? É porque eu vi uma grande figura do São Bento usando isso para criticar o Fábio, dizendo que, ele teve o melhor elenco. Aquele elenco lá é muito bom. E eu não acho. Eu acho que o esportivo, ele trabalha a base, prioriza a venda de jogadores, acaba tendo alguns jogadores de extrema qualidade num time de A3, como também acaba tendo muita maturidade, muito moleque junto, não tem experiência. É uma molecada boa. Mas assim, mas então, se a gente pega uma base do Desportivo Brasil, se a gente vira um Desportivo Brasil B, se a gente traz 10 moleques do Desportivo Brasil, os 10 melhores, lembrando que é um time que não vai ter calendário, o Desportivo Brasil provavelmente vai continuar pagando salários. Pô, se a gente traz essa molecada sem custo, são 10 jogadores que a gente não vai ter gasto. Uma folha de 40 mil reais, pô, você pode trazer 4 jogadores ganhando 10 mil, 4 jogadores bons de Copa Paulista. Isso ajuda, né? Você pode ter qualidade sem gastar muito. E às vezes com qualidade de um jogador que às vezes vai virar um grande jogador daqui a pouco. Mas isso que eu falei, eu concordo com você. Será que já não tem a ver com isso? Agora que eu tô pensando. Ai, meu Deus. Não. A diretoria já tem ali um contato com a diretoria do Desportivo Brasil. Fala assim, vamos trazer bastante moleques de lá, já que eles não vão disputar a Copa Paulista. Então vamos trazer o técnico que já sabe lidar com essa molecada. Porque a gente assim, eles têm lá o CT deles, né, o alojamento deles, e a gente sabe que tem uma grande concentração ali de jogadores que vivem ali, e a gente é o time vizinho, e eles não vão jogar, e a gente vai jogar com o técnico que estava lá, e fica aquela situação, será que... São Bento e Desportivo Brasil, mais que amigos e irmãos. Fizeram alguma parceria? Será que é uma coisa tipo assim... Ou será que, mesmo que não tenha essa parceria, será que de repente não vai o Fábio, justamente como você falou, né? Por conhecer jogadores de lá e ter... Ele tem pouca referência, né? Vai trazer um ou outro ali que ele sabe que vai dar conta, que vai jogar. E isso pode ser, assim, uma... fonte para recurso técnico que a gente não está acostumado a ter. Queridos amigos chineses, saibam que nós temos muito apreço por vocês. Se vocês quiserem nos ajudar aí, sendo bons moleques, sua ajuda será de muito bom grado. Então, mas aí, como eu falei, eu queria ver o Fábio trabalhando com um jogador experiente também. Ele não teve isso. Mas vai ter. A carreira do Fábio é só moleque, até hoje. Não vai pegar o time do Desportivo Brasil por a camisa só moleque. Exatamente. Isso é óbvio. É isso que eu tô falando. Então isso também anima, pode ser também, ou que vai mostrar pode mostrar a fragilidade do Fábio, talvez. Mas pode também mostrar o que tava faltando de repente. O time dele não tava liderando todos os campeonatos e caindo na hora de decidir? Sabe que se tiver... Então, 4 de 30 anos. Mano, a gente já passou de 1 hora de programa. Vamos passar os comentários aqui? Caraca, nem me toquei. Passamos bem já. Passamos tipo 1h10 de programa. E a gente nem tem bastante comentário. Beleza. Denis falando que achou um bom nome. Um bom mon, ele diz, acho que esse nome. Particularmente achei um ótimo nome pra Copa Paulista. Como aposta, sim, né? Fica nisso, né, cara? O Juan diz que é um absurdo contratar o Fábio quando os mestres dos magos Pepe, Kike Andrade e Silvinho estão no mercado. Esqueceu do Rogério Ceni. Vinícius dizendo que pesadelo. São Bentista não tem um dia de paz. Newton dizendo que aí é nível de mosca. Denis dizendo que vai dar um novo gasto pro clube. Talvez aproveitar mais a molecada da base. Com certeza. É uma das especialidades dele, provavelmente, né? Essa gestão da base, gestão de moleques. O Eliezer diz que sim, isso de estrutura é muito real, as condições serão as piores pra gente, isso vai pesar. Falando do que você tinha falado das distâncias de viagens. Técnico desconhecido, grupo péssimo, eu desisto. Calma. Bruno dizendo, qualquer técnico que venha pra ganhar já vai contra o jeito de São Bento de jogar. São Bento não costuma ganhar, né? O cara tem mais 50% de vitórias. O Estevam diz que Cuca no São Bento hoje, se não tem cobrança, tá de boa. Sobrou corneta, no mercado. Sobrou corneta até pra torcida. Marlon dizendo que ele foi um bom treinador no Desportivo. Newton dizendo que traz o Caça e faz... Acho que é o Cuca, né? E faz convênio na Vips. Cuca, depois ele corrige. Traz o Cuca e monta convênio na Vips.
Denis dizendo que vocês acham que algum bisonho da U permaneça pra Copa Paulista? Não. Caia, tá. Caia foi pro São José. Talvez Cristiano? Ele voltou do empréstimo dele do... É de base, né? É o tipo de menino que o Fábio trabalha, né? Bruno dizendo que o Sub-20 do Esportivo é melhor do que o São Bento profissional desse ano. Bruno tá bravo. Danilo dizendo que algum nome conhecido a esperar para este campeonato de jogador? Não. Improvável. Jogadores baratos e que tem alguma... Temos alguns nomes, não enviamos ainda para a direção, né? Daquele projeto que nós falamos, do Bentão da A gente vai tentar ajudar com o nosso projeto. Jogadores desconhecidos, campeonatos do Norte, campeonatos do Nordeste, A3, A2, A2 lá embaixo, né? Inclusive, já fica aqui que pode ser proveitoso esse projeto. Tinha um jogador que eu observava muito ele, e estaria na minha lista dos indicados, né, dos meus jogadores, é o Judá. Ele era um volante da Portuguesa Santista. Eu gostei muito dele, vendo ele jogar. É aquele volante box-to-box. É um Paulinho no auge. Sai com a bola, recebe, vai buscar a bola, vira e sai de frente. Faz uma espécie de Lucas Lima. Novo, acho que tem 23 ou 24 anos. Veio do futebol do Amazonas, salvo engano. Tava jogando no Norte, se não me engano. Primeira temporada dele foi muito bem. Só que um dos nossos concorrentes na 2, com muito mais estrutura, com olheiros profissionais, observou a mesma coisa que eu. E a Ferroviária contratou o Judá. E o Judá será nosso adversário. Tinha justamente falado, né, que a Ferroviária tava com um olheiro bom com que você conversou. Pô, cara, você vê que então você tava vendo bem, cara. Então, essa que é a esperança que fica, né? Porque talvez nós não tenhamos outros Judás aí na nossa lista e que o olheiro da Ferroviária ainda não chegou. Não, assim, a galera pode até mencionar o Leonardo e o Tomás, que estão ajudando bastante a gente nesse projeto. A gente se empenhou, tentou levantar o máximo ali. Claro, todos nós temos nossas profissões, não temos ali também todo o tempo para fazer isso. A gente tentou achar e aí vamos enviar e vamos ver. Agora entra até o Fábio nessa história, né? A gente não sabe o que propõe a diretoria também, né? O Fantasma dizendo que o aproveitamento dele é de time de Série A do brasileiro. Ele diz aqui também, já para baixo, né? O Fábio pode ser um treinador promissor. É melhor ele do que o Kiki. Pelo menos iremos ter um treinador de qualidade alta. Concordo. Eu acho que esse que é o negócio. Pensando em ter o nosso cascudão lá da 2, aí você dá um downgrade. Agora, quando você pensa e se fosse entre Kiki, assim, você fala, nossa, uma boa aposta. Aí o Bruno também fala a mesma coisa. Pensa que na Copa Paulista do ano passado tivemos o Kiki de técnico que não ganha nem no Sub-20. O Bruno está amargo hoje. Estevam dizendo que para quem mantém o Kiki há anos, vamos dar consistência e tempo de trabalho pro Fábio também, pro Fábio Totti trabalhar. Então o pessoal aí pegando no pé do Kiki. O Fantasma dizendo que o Desportivo vai ter empréstimos provavelmente. Marlon dizendo bons números. Éder, ótimo desempenho. Fantasma, acho bom o Fábio Totti ter vindo pro São Bento. Eu acho que o técnico vai querer trazer e não a diretoria. Eu acho que é o técnico que vai querer trazer a molecada, né? E se trouxer, tá bom. Certo, tá bom. Kleber dizendo que números excelentes, hein? Deu até uma amenizada na raiva. Aí, ó. O Sérgio tava bravo. É o que eu falei, que eu ia ter alguma coisinha pra dar uma... Tem que até fazer um corte desses números depois e lançar na quarta-feira, na quinta.